Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Algo tão importante, percebo nessa questão, algo fundamental para a vida do homem. Se o homem não se ligar ao seu Criador, se a criatura não tiver conexão ao seu Criador, certamente ela vai estar desligada, solta, sem saber e entender propósitos, não é? E tudo aquilo que o Senhor fez. Mas para isso, a única forma de ligar a criatura com o Criador é através de Jesus Cristo, seu Filho, que veio justamente para dar esse acesso. É em Cristo que nós temos acesso ao Senhor. Por isso é tão importante conhecer e experimentar o amor de Cristo, sobretudo graça. Você sabe o que é graça? Nós falamos muitas vezes, graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas recebi. Muitas pessoas, ao entender esse termo, favor imerecido, pensam assim, bom, então eu não tenho que fazer nada, né? Eu não mereço mesmo, então eu tenho que receber graça. Mas não é uma questão de fazer, mas é uma questão de viver. Existe algo realmente no seu coração com relação a Jesus? Existe algo no seu coração, na sua mente, que te movimenta, que te leva para mais perto de Cristo? Essa é a questão. Não são as obrigações, não são os ativismos, não são as coisas que são feitas muitas vezes que até aparentam diante dos homens, mas são as coisas que estão dentro do seu interior, nas coisas que estão movendo a sua vida, os seus princípios, propósitos, valores, prioridades, o seu caráter. Isto é o Evangelho de Cristo, que transforma o homem e que, obviamente, o leva e que dá-lhe esse acesso ao Senhor. E nós estamos aqui no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, o último capítulo desse livro. Estamos falando sobre a formação da igreja e vamos continuar falando sobre isso, algo muito importante historicamente. Porque muitas pessoas estão vivendo num evangelho de hoje sem saber a história, as bases da igreja, a fundação, o fundamento, as doutrinas tão importantes para que nós possamos perceber então se somos realmente cristãos, porque temos uma definição do que isso significa, ou se nós temos uma simpatia, uma empatia, é legal, não é bacana, não, porque tem que preencher o documento, ou então porque eu tenho que falar para todo mundo, enfim, são tantos motivos, razões, justificativas e tantas bobagens que estão por aí. Nós precisamos ter uma visão bíblica, precisamos colocar as lentes do Evangelho para que nós possamos enxergar as nossas vidas de acordo com Cristo. Não é de acordo com ninguém, não é de acordo com a igreja, não é de acordo com homem algum. Você não deve viver para agradar homens, mas não tenha dúvida que a sua vida em Cristo certamente vai mudar o seu jeito de viver, de ser, de sentir, de fazer. Suas prioridades, motivações, aquilo que são realmente as coisas mais importantes da sua vida, para que você possa se aplicar e ter foco e ter disposição. Nós estamos aqui vendo então nesse último capítulo um momento em que Paulo já chegou em Roma, já estava preso, como nós vimos ontem, não é? Preso assim numa casa que ele mesmo alugou, ele podia morar lá na companhia de um soldado que ficava lá o tempo todo com ele, e ele então marcou com os judeus da sinagoga lá em Roma que eles viessem ouvir o que Paulo tinha para dizer a respeito do Evangelho. E isso está aqui no capítulo 28, do verso 23 até o verso 29. Preste atenção. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Lembra? Então, desde a manhã até a tarde, da manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos, convencidos, pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se. Dizendo Paulo estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis, e não entendereis. Vendo, vereis, e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados.
Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então Paulo prega lá em Roma, não é para os judeus. Eles marcaram um dia e foram lá na residência de Paulo, porque obviamente ele estava preso, não podia sair, foram ouvir o que Paulo tinha para falar. Então Paulo faz o quê? Uma exposição. O que é uma exposição? Paulo mostra a palavra, o Paulo realmente os leva a crer, a convencê-los, a demonstrar os fatos ocorridos que marcavam, que testificavam as profecias, tanto da parte da lei de Moisés, como dos profetas. Então Paulo começa, desde o Velho Testamento, a expor, a narrar os fatos e mostrar, olha, isto aconteceu, o que foi profetizado aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Então, alguns ficaram persuadidos, alguns ficaram convencidos e creram realmente no que Paulo estava falando. Outros, porém, estavam endurecidos. Outros, porém, não acreditaram, estavam incrédulos. Veja, mais uma vez, um pouco disso eu falei ontem, mas vou repetir novamente agora. Veja que Paulo, vendo estas pessoas incrédulas e endurecidas, diz uma passagem que está escrita lá em Isaías, né? Através do profeta Isaías, quando Deus disse, vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Veja, o povo judeu tinha uma promessa de que entre eles nasceria o Messias, o Salvador, o Libertador, vindo de Deus, da parte de Deus. Mas veja que coisa, eles gostavam dessa promessa. Eles queriam essa promessa, eles desejavam essa promessa. Eles criam na promessa, mas não receberam. Lá no capítulo do Evangelho de João 1, no verso 11, se eu não me engano, está escrito que veio para que eram os seus e os seus não receberam. Jesus veio trazer a mensagem do qual ele foi profetizado que traria, de salvação, de libertação, de redenção, de remissão. Mas aqueles homens não receberam. Veja que coisa perigosa nós estamos vivendo nestes dias. Estarmos realmente nos chamando a nós mesmos de cristãos e termos talvez um conhecimento bíblico, uma Bíblia em casa, eu vou na igreja, ao mesmo tempo eu não creio. Ao mesmo tempo eu sou incrédulo. Ao mesmo tempo eu vivo com medo, angustiado, amargurado, raízes de amargura que brotam no meu coração, dores, angústias, medos. Nós estamos vivendo dias de pandemia, de tantas ameaças que estão ao nosso redor, de segurança, de roubo, de doença, de enfermidade. Tantas coisas estão acontecendo nesse tempo. Mas nós precisamos perceber aonde está a nossa fé, em quem nós cremos, quem é o nosso Redentor. Será que o nosso Redentor tem poder para cuidar, proteger, amparar, livrar, não é, as nossas vidas? Então é necessário que você creia, é necessário que você tenha um encontro com Jesus, que você abra o seu coração e deseje, que você fale, eu quero te conhecer, Senhor. Eu desejo realmente ter uma vida com Cristo. Porque estes homens judeus, lá da sinagoga, religiosos, não conseguiram crer. Mas Deus já havia falado lá atrás, há muitos anos, através do profeta Isaías, que este povo veria, mas não conseguiria perceber. Ouviria, mas não conseguiria entender. Deus disse que realmente o coração desse povo se tornou endurecido. Os seus ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Não entendam com o coração. Você está entendendo? Não é razão. Mas é entender sob o ponto de vista de crer. É um entendimento que penetra a alma, que desce nas entranhas, que toma conta do seu ser, que traz consolação e alívio, que traz perdão para os pecados, que faz o jugo e o peso do fardo do passado, das memórias angustiantes da vida, dos erros e das dores que aconteceram conosco ao longo do tempo. Portanto, abra o teu entendimento, o entendimento do coração. Para o quê? O que foi que o Senhor disse? Para que não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Veja que coisa interessante. É realmente uma cura da nossa alma. É uma transformação do nosso ser. Você acha realmente que todas as coisas que estão acontecendo nesse tempo vão melhorar?
o mundo vai ficar melhor e todo mundo vai ter trabalho e todo mundo vai viver bem. Olha, nós estamos vendo sinais descritos na palavra de Deus de coisas que estarão acontecendo. Qual é a nossa estrutura? Que tipo de coragem, força, ânimo, vigor, não é? Nós temos sido realmente, que tipo de virilidade nós temos vivido nesse tempo? É necessário que você se abra para ouvir essa mensagem, porque a mensagem do Evangelho de Cristo não é uma mensagem fraca, não é uma mensagem que traz fraqueza, mas é uma mensagem que levanta e te leva realmente a viver com ousadia e uma força, que não é uma força humana, comum, natural, mas é uma força que vem de Deus, para que você realmente possa viver por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.